Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Introdução à Engenharia dos Materiais. Hoje o tema vai ser a aplicação eletrônica de materiais, então a gente vai ver os conceitos fundamentais que estão por trás do transporte de cargas dentro do material. E quando eu falo cargas, a gente está falando não só de elétrons, mas também de íons, né? Então em materiais cerâmicos, por exemplo, ou poliméricos, de uma forma geral a gente tem diferenças de condutividade elétrica com relação aos metais, porque a gente pode ter íons conduzindo eletricidade. Então a gente vai ver no primeiro momento os conceitos importantes aí de como os elétrons estão livres dentro dos materiais para poderem conduzir energia elétrica, né? Os elétrons poderem se movimentar dentro do sistema. E depois, mais no final da aula, a gente vai dar alguns exemplos e falar um pouco da condutividade iônica também. Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: definir grandezas do comportamento elétrico dos materiais cerâmicos e poliméricos, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco da estrutura da matéria e como isso leva ao comportamento elétrico desses materiais. Depois, o segundo grande objetivo da aula é apresentar quais são as solicitações elétricas e as suas respectivas respostas, né? Então a gente vai tentar ver como esses materiais que têm esse tipo de resposta podem ser utilizados em engenharia. E finalmente, mostrar os materiais poliméricos e cerâmicos com propriedades elétricas e que tem uma solicitação bastante grande aí. Alguns exemplos, né? Na verdade, se a gente for falar de aplicações elétricas, existe uma enormidade de aplicações elétricas hoje em dia, e falar de todas elas seria impossível. Então a gente vai dar alguns exemplos que são bastante importantes e que fazem parte do cotidiano de vocês. Então, uma das propriedades dos materiais é a condução ou não de eletricidade, né? É uma propriedade muito importante e de uma atualidade muito grande, né? Os materiais, então, podem ser condutores, semicondutores ou não condutores, né? Isolantes ou ainda dielétricos, né? Os não condutores a gente pode chamar de isolantes ou às vezes dielétrico, que é uma característica especial da matéria que pode inclusive armazenar carga, né? E finalmente supercondutores, né? Então a gente pode ter disponibilidade de portadores de cargas de formas muito diferentes em materiais muito diferentes também. As propriedades, então, são indiscutivelmente consequência das diferentes características dos materiais, dentre elas, né, a ligação química, o tipo de ligação química, isso vai ser bastante importante para a disponibilidade de carga dentro do sistema. O tipo de estrutura, né? Então, se você muda a estrutura do material, mesmo que ele seja composto de um mesmo elemento químico, que a gente vai ver um exemplo bastante interessante do carbono e do grafite, né? São materiais, os dois feitos de carbono, né? De carbono ligado a carbono, mas devido à mudança de estrutura desses materiais, eles têm características elétricas extremamente diferentes. E como a gente tem visto durante o curso, todos os aspectos relacionados à microestrutura do material. Então, propriedades como interfaces dentro do material, porosidade e dentre outras, né, tem um efeito extremamente importante em como as cargas podem se movimentar dentro do material. Então, antes de mais nada, vamos definir o que é resistência elétrica, né? Vocês já tiveram contato com isso no ensino médio, e vocês sabem que Ohm, em 1827, foi quem formulou a sua lei geral, em que existe uma relação linear entre o potencial elétrico aplicado num sistema e sua corrente elétrica. E a constante que liga essas duas grandezas, né, é a resistência elétrica do material. Então isso seria a característica desse material. Então a gente sabe lá que por uma DDP, né, uma diferença de potencial elétrico, eu vou ter uma determinada corrente e a corrente gerada será a função da resistência elétrica desse material. Ou vice-versa, se a gente colocar uma corrente no material, por uma determinada resistência, ele vai corresponder a uma determinada diferença de potencial elétrico. E
Então, as unidades aqui, né? A diferença de potencial é volts, que é joule por coulomb. A corrente é dada em ampere, que é coulomb por segundo, e R é em ohms, né? Ohm é volt por ampere. O problema da resistência elétrica é que ela não leva em consideração a geometria do material. Então a gente acaba trabalhando com a resistividade elétrica, né? Que aí sim é uma característica do material. Então, da mesma forma, a gente vai pegar o potencial elétrico, o campo elétrico aplicado no material, a densidade de corrente, e o que relaciona essas duas grandezas é a resistividade. Então a resistividade acaba tendo como parâmetros não só a quantidade de corrente e a tensão elétrica, mas também a geometria do material. Certo? Então o campo elétrico vai ser dado em volts por centímetro e a densidade de corrente elétrica é ampere por centímetro quadrado. Logo, a resistividade vai ser ligada à resistência do material multiplicado pela área onde onde a corrente passa e a espessura da amostra, né? Então a resistividade é o inverso da condutividade, tá certo? Então lá a área, a distância da medida de tensão, ρ é a resistência elétrica do material, ohm centímetro, e a condutividade elétrica é dado Siemens por centímetro, né? Então vamos lá, corrigir aqui. Então aqui é Siemens por centímetro, tá certo? Então a condutividade elétrica depende de algumas variáveis. Vamos tentar entender quais são essas variáveis, né? Então, a condutividade elétrica depende do fluxo de portadores de carga, a carga desse portador, né, e a carga do elétron, né? Então, aqui seria, por exemplo, se fosse um elétron, menos 1. Né? Se for um íon, né, um cátion, ele pode ser mais 1, mais 2. E aqui, na verdade, é a carga do elétron. Tudo isso dividido pelo campo elétrico que a gente está aplicando. Vejam que esse fluxo, na verdade, vai depender do número de portadores, então vai ser o número de portadores com uma determinada mobilidade, né, com uma determinada carga, e essa carga, né, vezes a carga do elétron vai me dar, então, o quanto de carga está passando por um determinado campo elétrico. Que a gente pode simplesmente reduzir isso aqui para o número de portadores, a carga do portador, a carga do elétron e a mobilidade eletrônica, tá certo? Então, finalmente o que a gente vai ter como equação é isso. Então, a condutividade depende do número de portadores. Obviamente, quanto maior for o número de elétrons, maior o número de íons que podem carregar uma determinada carga, né, maior vai ser a corrente elétrica dentro do sistema. Mas também a gente não pode esquecer da mobilidade eletrônica. Então, esses portadores de carga, eles precisam se movimentar com facilidade. Tá certo? Não adianta a gente ter o portador de carga e ele não conseguir se movimentar. Então a gente precisa ter uma alta mobilidade, ao mesmo tempo um grande número de portadores, aí a gente vai ter um material muito condutor. Se a gente tiver um material que tem poucos portadores, ele vai ser um péssimo condutor. Se ele tiver poucos portadores e a mobilidade desses portadores for baixa, ele vai ser um isolante. Tá certo? Então aí são as grandezas, o fluxo dos portadores, né? O potencial elétrico, então é a diferença de potencial por uma determinada distância, a velocidade do portador aqui, o número de portadores de carga, a carga do portador, que vezes a carga do elétron me dá a carga efetiva que esse portador carrega, e a mobilidade do portador de carga, tá certo? Então vai ser sempre um jogo dessas variáveis dentro do sistema, e obviamente que tudo isso depende de uma forma muito importante da estrutura do material, do tipo de ligação química e das coisas que a gente viu aí alguns slides atrás. E aí nós temos uma pergunta muito importante. Quem são os portadores de carga nos materiais, né? Então, indiscutivelmente, um dos portadores extremamente importante dentro do sistema e que na grande maioria das vezes é o que a gente utiliza na tecnologia e na engenharia, são os elétrons
e os buracos, né? Então, essa condutividade eletrônica ela ocorre porque os portadores de carga são elétrons, mas não só elétrons, elétrons e buracos eletrônicos. Então, a pergunta é essa: como é que esses elétrons que fazem parte das ligações químicas, né, que estão na estrutura dos materiais e na estrutura química, inclusive, dos átomos, como é que eles conseguem se desprender desses átomos e participarem da condutividade elétrica, né? É alguma coisa um pouco difícil de compreender quando a gente pensa que elétrons fazem parte de ligações químicas, mas a gente vai entender que, na verdade, quando a gente coloca muitos átomos juntos, aqueles orbitais eletrônicos individuais de cada átomo, eles se tornam orbitais moleculares, né? Orbitais que são compartilhados por muitos átomos e por isso surgem bandas de energia. Então é isso que a gente vai ver nos próximos slides, como é que a gente define essas bandas de energia e como a distribuição eletrônica dos materiais dentro dessa banda de energia ou das bandas de energia faz com que o material seja um condutor ou não, modificando uma das características importantes que a gente viu na equação passada, que é o número de portadores de carga, tá certo? Então é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Então, recapitulando rapidamente aí o aspecto da formação dos orbitais, então a gente sabe que um orbital, na verdade, é uma região energética, né, do espaço aí, em que a gente consegue acomodar elétrons, né? E esses orbitais, eles têm formas diferentes, né? Então a gente tem aqui o orbital S, que é esférico, o orbital P, que é na forma de halteres aí em cima dos eixos, os orbitais D aí que tem alguns em cima dos eixos, outros fora dos eixos, né? E com formas diferentes. Se a gente olhar bem essa distribuição, a gente vai ver que, na verdade, a soma de todos esses orbitais num determinado ponto, ele dá uma simetria esférica, né? Tá certo? E cada um desses orbitais tem energias, né? Então, o orbital 1s, que é o estado fundamental, e aí a gente pula lá numa situação quantizada, né? Então, o elétron, para ser promovido, ele tem que passar essa região de energia proibida. Aqui não pode ter elétrons, né? A gente só pode ter elétrons aqui. Então, além do orbital ter essa forma, ele tem a energia. Então, a gente sabe aqui 1s, 2s, né? Então, a gente aqui no 2s, a gente vai ter um orbital esférico também. Aí depois a gente começa a ter orbitais com formas um pouco mais complexas, né? Mas é uma distribuição de probabilidade de encontrar o elétron dentro do espaço, né? E lembrando que esses orbitais, de uma forma geral, quando são orbitais dentro de um grupo, eles são degenerados, que a gente fala, eles têm a mesma energia, né? A não ser que alguma coisa faça com que haja uma mudança desse processo. Mas se não, todos esses têm a mesma energia, esses igualmente, a não ser que eles estejam em níveis diferentes, né? Então aí depende da distância que eles se encontram do núcleo, então essa energia aí vai mudando, tá certo? Então essa animação só mostra um pouco para a gente como é a formação dos orbitais, né? Então vamos ver como funciona isso. Orbitals. Então a gente vê o orbital S, né? Então um orbital esférico distribuído de uma forma equiaxial, né? Agora os orbitais P distribuídos em cima dos eixos, né? E de uma forma simétrica também. Depois a gente vê os orbitais D, né? E aí o D, olha lá, distribuído entre os eixos. Entre os eixos novamente. E aí vem o conjunto de 3 orbitais que estão em cima dos eixos, né? Todos eles D. Em cima dos eixos. Essas orbitais são integrais de função de onda, né? Então, o comportamento do elétron que
um comportamento ondulatório, desde que a gente integre essa função de onda, vai me dar então o formato desses orbitais, que são regiões de máxima probabilidade. E olha lá, como eu falei para vocês, se a gente colocar todos os orbitais juntos, a gente vai se aproximando da forma esférica. Certo? Por isso que muitas vezes a gente trata o átomo como uma esfera, como a gente faz na maioria das vezes com metais. Então, quando esses orbitais atômicos eles interagem porque a distância entre dois átomos diminui, eles deixam de ser orbitais atômicos para se tornarem orbitais moleculares, né? Então, existe toda uma teoria para a explicação da formação de ligações químicas através de orbitais moleculares, né? Então, esse vídeo também mostra um pouco como a gente pode entender a formação de ligação química dentro de um composto, que a gente vai detalhar depois, mas que esse vídeo mostra um pouco os conceitos preliminares aí de como é que esses átomos eles se ligam através da modificação da energia dos orbitais, que eram orbitais atômicos, para se tornarem orbitais moleculares. Então vamos ver isso como funciona. Valence bond theory could not explain clearly the bond strength, bond order and magnetic behavior of molecules. Thus, a new theory called the molecular orbital theory was introduced by Friedrich Hund and Robert S. Mulliken in 1932. Now, before going into all this, I would like to recall the fact that the atomic orbitals are nothing but are solutions of Schrödinger wave equation called wave function denoted by psi, and represent the space where there is maximum probability of finding an electron. Now, a molecular orbital is formed by linear combination of two atomic orbitals of comparable energies and of proper symmetry. We know from the wave theory that in a wave there is a positive phase as well as a negative phase. When one wave interferes with another wave, then there are two ways of doing so. If the two waves are in the same phase, then the interference is called constructive interference. And the individual waves add up to give a wave like this. When the two waves are out of phase, then the interference is called destructive interference, and the individual waves cancel out each other, and there is no resultant wave at all. The first 5 solutions of the Schrödinger wave equation gives rise to 5 wave functions represented by 5 atomic orbitals. The blue portion stands for negative phase and the red portion stands for positive phase. Note that the blue portion cannot be viewed in the s orbital because they lie inside the red sphere. As I have already mentioned, that combination of atomic orbitals, say Xi A and Xi B, can happen in two ways. They may be added up, that is constructive interference, or they may cancel out each other, as in destructive interference. For constructive interference, say for hydrogen molecule where two 1s orbitals are involved, the position of the nucleus is here. The orbitals are in the same phase, so when they combine, this portion gets added up and the molecular orbital forms like this and is known as sigma 1s. Notice that the molecular orbital is delocalized over the entire molecule. The molecular orbital has two hydrogen nuclei at its center, just like an ellipse has two foci. Therefore, molecular orbital is polycentric, unlike atomic orbital, which is monocentric. The two nuclei are bonded together by this space over here, which has dense negative charge. So this molecular orbital helps in bond formation and is therefore called bonding molecular orbital. The energy of the bonding molecular orbital is less than combining atomic orbitals because the negative charge is more delocalized and is therefore more stable. When the two atomic orbitals are out of phase, say one is red, that is positive phase, and one is blue, that is negative phase. When they combine, this portion vanishes.
The molecular orbital formed is like this and is known as sigma asterisk 1s, where asterisk means antibonding. This molecular orbital has a blank space in between the nuclei, where there is no probability of finding an electron, and is called nodal surface. The two nuclei are therefore exposed to each other and there exists a strong repelling force. Thus, this molecular orbital tries to break the bond formation and is therefore called the anti-bonding molecular orbital. This molecular orbital is of higher energy than the combining atomic orbitals, this high energy being required to keep the nuclei in their unfavorable positions. Remember that SS overlap is always sigma overlap. Now if we arbitrarily choose z-axis as the axis of bond formation, then 2pz undergo sigma or end-on overlap and the 2px and 2py orbital undergo pi or side-on overlap. In the following animation, we will see the formation of pp sigma overlap and pp pi overlap. A chemical bond is possible only if the number of bonding orbital electrons exceed the number of anti-bonding orbital electrons. Now we will restrict our discussion to homonuclear diatomic molecules of the first and second period elements only. The energy orbital diagram of the first period elements is like this. It has only hydrogen and helium having only one s atomic orbital. For hydrogen molecule, the two electrons are here before bond formation. The filling up of molecular orbitals follow the same rules as the filling up of atomic orbitals, like above principle, where the lowest energy orbitals are filled up first. The Hund's rule, where degenerate orbitals having the same energy pair up only after each one of them is filled up by a single electron. The Pauli's exclusion principle, which states that the two electrons in an orbital should be of opposite spin. So the electrons in hydrogen molecule fill up like this. Now there is a formula for finding the bond order, which is bond order equals number of bonding molecular orbital electrons minus number of anti-bonding molecular orbital electrons divided by 2. For hydrogen it is 2 minus 0 divided by 2, which is equal to 1. The value matches with our concept. There are no unpaired electrons in the molecular orbital, therefore it is diamagnetic and is repelled in a magnetic field. For helium, which has two electrons in the 1s orbital, the hypothetical helium molecule has molecular orbitals which are filled up like this. The bond order is 2 minus 2 divided by 2, that is 0. Thus, helium molecule. Então vejam, se a gente tem dois orbitais, ou um orbital, né, atômico, e esses orbitais atômicos, quando a molécula é formada, ou seja, quando um átomo e outro átomo se aproximam suficientemente para que haja a interpenetração dos orbitais, a gente vai ter a formação desses orbitais que eram orbitais atômicos, né? A gente vai ter, com a aproximação do átomo A e a linha, eles vão formar esses orbitais, que são dois orbitais, vão dar origem a dois orbitais. Um orbital de menor energia, que concentra os elétrons entre os átomos, que geralmente é quando a gente tem a formação da ligação química. E depois, o outro orbital molecular, ele é um orbital que é dito não ligante, né?
na verdade, que ele tem a tendência de desfazer a ligação química. Então, depende muito do número de elétrons que o sistema tem para a formação das moléculas, né? Então, por exemplo, no hidrogênio, que a gente tem um elétron aqui e um elétron aqui, pela distribuição de Pauling, a gente sabe que esses elétrons vão para os níveis de energia menor, né? E eles vão ter que preencher os primeiros níveis de energia para depois ir para outros, né? Então, esse elétron vem para cá, o outro elétron vem para cá. Então, a gente vai ter dois elétrons aqui, né? Com spins opostos. E a gente tem aqui uma diminuição da energia do sistema. Veja, os orbitais tinham este e este nível. E ele sai desse nível para ir para esse nível. Então, esses dois elétrons vão contribuir para a diminuição da energia do sistema e formação da molécula. Tá certo? Então, é por isso que a molécula, por exemplo, de hidrogênio se forma, né? Então, a gente vai ter um elétron no átomo A, um elétron no átomo A', e esses dois elétrons, então, vão ocupar o orbital molecular ligante e aqui vai ficar vazio, porque só tem dois elétrons. Se a gente tentar fazer a mesma coisa com o hélio, a gente vai ter uma coisa bem diferente, né? Porque o que acontece? A gente tem novamente dois elétrons. Então a gente vai ter aqui esses níveis energéticos, só que o hélio tem um elétron aqui e outro elétron aqui. E esse outro hélio também, né? Tá certo? Então, quando eu pegar esses elétrons e distribuir aqui, eu vou ter dois elétrons nesse orbital, estabilizando o sistema, só que aqui a gente vai ter dois elétrons também, né? E quando eu fizer isso, eu vou ter, na verdade, uma desestabilização do sistema, né? Então, eu vou ter uma desestabilização do sistema, porque toda a energia que eu ganhar aqui, eu vou perder aqui, tá certo? E aí essa molécula não se forma. Então, são os conceitos de orbital molecular e orbital atômico que a gente utiliza para entender um pouco mais, porque isso aqui é a formação de uma molécula. Quando a gente colocar muitos átomos juntos, né, um mol de átomos junto para formar um sólido, imaginem que eu vou ter um mol de orbitais que são ditos orbitais ligantes, né, e um mol de orbitais não ligantes aí, tá certo? Então, aqui orbitais, na verdade, orbitais não ligantes aqui, tá certo? Então é isso que a gente vai ver para a formação das bandas de energia. Vamos tentar olhar um pouco mais de perto isso. Vou repetir um pouco essa abordagem para a gente poder tentar entender primeiro o orbital molecular, para depois a gente entender a formação de bandas de energia. Então, vamos repetir um pouco o conceito, né? A gente tem, então, um átomo de hidrogênio que tem um elétron. A gente vai pegar o outro átomo de hidrogênio com o seu elétron, todos nos orbitais atômicos. E quando houver a aproximação desses átomos, esses orbitais vão interagir. São funções de onda, né? Eles interagem e a gente vai ter interações construtivas e destrutivas. Então, aqui a construtiva, onde a gente vai ter a formação de um nível energético, e aqui uma destrutiva, ou seja, um orbital que a gente chama de orbital molecular não ligante. O que acontece, né? Os dois elétrons vão ocupar os orbitais de menor energia, a gente vai ter um decaimento aqui da energia do sistema, formando a molécula de hidrogênio. E a gente vai concentrar, como a gente viu, os elétrons entre os hidrogênios, formando a molécula, tá certo? Esse tipo de coisa não vai acontecer nunca para o hélio, né? Então, no caso do hélio, a gente tem um hélio com dois elétrons, outro hélio com dois elétrons. Se a gente tentar aproximar esses dois átomos de hélio, eu vou ter também a formação de um orbital ligante e um orbital não ligante. O problema é que a gente vai colocar dois elétrons e vamos ganhar energia, e os outros dois elétrons a gente vai
perder energia. Então, obviamente, a molécula de hélio não se forma, hélio 2 não se forma, ele se mantém na forma de um átomo. Então, se agora a gente tiver 12 átomos e eu começar a aproximar esses 12 átomos, todos esses 12 átomos têm níveis atômicos, né? Só que quando eu começar a aproximar esses átomos e esses orbitais começarem a interagir, eles vão mudando de energia, alguns para cima e outros para baixo, como a gente viu na formação dos orbitais moleculares, né? Isso vai acontecer primeiro para os orbitais mais externos e depois para os orbitais mais internos, né? E nesses orbitais a gente tinha elétrons. Então a gente vai ter uma distribuição de elétrons dentro desses níveis. Só que se eu tiver 12 níveis, eu vou gerar 12, né, orbitais aqui dentro dessa região e 12 dentro dessa região. Se eu colocar 1 mol de átomos, aí eu vou ter 1 mol de níveis aqui e 1 mol de níveis aqui. Veja, começa a ficar praticamente um constante, né? A gente começa a ter, na verdade, a interação entre esses orbitais, formando praticamente uma banda de energia. Então, como eu disse, se nós tivermos 1 mol de átomos, né? Cada um desses átomos tem um nível de energia 1s, 2s e 2p, que é exatamente igual, né? Os átomos estão com uma separação infinita, né? Eles estão muito longe um do outro. Conforme a gente vai trazendo esses átomos e aproximando todos os átomos ao mesmo tempo, eu vou ter então 1 mol de níveis que vão se colocando um em cima do outro, com uma distância energética extremamente pequena. Por isso que isso forma quase um contínuo aqui. E a gente vai ver algo semelhante aqui e algo que ainda não se formou num S porque ele é muito profundo, né? Então a gente não tem essa ligação. Então o que vai acontecer? Na verdade, quando a gente chegar na distância de equilíbrio, a distância de ligação química, né, que a gente está fazendo a hipótese que aqui esses orbitais 1s não interagiram, então eles continuam sendo orbitais atômicos, né? Mas os orbitais 2s e 2p eles interagem, formando então regiões aqui que vão ter elétrons ou não, dependendo do número de elétrons que a gente tem nos estados, nos átomos, né, nos estados fundamentais. E aí a gente vai colocar esses elétrons aqui, formando o que a gente chama de bandas de energia, porque nessa região cabem elétrons, né? A gente pode ter elétrons aqui e pode ter elétrons aqui. Então essa aqui é uma banda de energia, essa aqui é uma outra banda. Entre eles, a gente está vendo aqui que não existe estado energético que possa acomodar elétrons. Então aqui a gente tem uma região que a gente chama de gap de energia, ou uma região de proibida para os elétrons, né? Então esse gap de energia separa essas duas partes. Então vamos ver agora como é que fica a questão da distribuição dos elétrons dentro dessas bandas de energia, né? A primeira coisa que a gente precisa falar, bom, eu estou aqui com 1 mol de átomos, então 6,02 vezes 10 a 23 átomos, e esses átomos eles têm os dois últimos níveis, 2s2 e 2p3, né? Então se a gente preencher esses orbitais, os 2s2, eu preencho os dois de menor energia e depois 2p3, 1, 2 e 3, né? Preenchi o sistema. Agora imagine que eu vou pegar esses átomos que têm essa configuração eletrônica, aproximar até que esses orbitais mais externos interajam formando bandas de energia. Então a gente vai ter a primeira do 2s aqui, né? Eu vou ter 1 mol de orbitais 2s, e nesses orbitais 2s eu tenho 2 elétrons, ou seja, eu vou preencher completamente todos os níveis, né? Porque 1 mol de orbitais 2s tinha 2 elétrons, e esses 2 elétrons preenchem completamente esse nível. E aí a gente forma um outro nível, né? Uma outra banda de energia aqui, que também tem 1 mol de orbitais 2p, então vai ser 6 vezes 602 vezes 10 a 23, só que aqui a gente tem 3 elétrons, né? 3 elétrons, 3 vezes 10, 6, 10 a 23, então a gente, quando colocar esses elétrons aqui, a gente vai preencher só metade da banda. Então veja, aqui a banda está completamente preenchida e aqui a banda está parcialmente preenchida,
né? E isso vai ser bastante interessante, porque esse tipo de distribuição pode explicar por que o material é condutor ou não, como a gente vai ver a seguir. Então, vamos ver uma outra configuração. Eu tenho uma outra configuração, novamente, um molde átomos, né? Esse molde átomos aí eu vou ter uma configuração 2s2, 2p0, né? Então, lá 2s2, eu tenho 2 elétrons aqui, aqui eu não tenho nenhum elétron. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou ter, então, a primeira banda aqui, como eu tenho 2 mols de elétron, eu preencho ela completamente, tá certo? Então, essa aqui fica completamente preenchida. Agora, eu vou ter o estado energético, né, essa banda aqui de valência, só que aqui eu não tenho elétrons. Então, eu não tendo elétrons, né, o que vai acontecer é que essa banda fica completamente vazia. Então, a banda estando completamente vazia, eu não tenho portadores de carga. E lembre-se que no outro a gente viu que tem vários estados vazios e também tem elétrons lá, né? Então, isso é que vai diferenciar a condutividade elétrica dos meus materiais. A gente viu no início da aula que a condutividade elétrica dependia do número de portadores, da carga do portador e da mobilidade dele, né? Então, essa condutividade elétrica e esse número de portadores parece estar bastante associado a essa distribuição de elétrons nas bandas de energia que a gente viu anteriormente. Então, vamos dar uma olhada só de uma forma bastante enciclopédica, né? Um pouco essa condutividade dos materiais e como ela varia. A primeira coisa que a gente vê aqui na escala que eu coloquei é que ela varia de 10 a menos 22 até 10 a sexta. Então veja, a variação dessa propriedade é enorme, né? A gente tem, eu acho que é uma das propriedades dos materiais que mais varia, né? Então a gente tem talvez a viscosidade de um vidro que varia entre log 2 até log 30, mas nesse caso aqui a gente tem de 10 a sexta a 10 a menos 22, né? Então é uma variação bastante importante, né? Muito, muito grande. Então vamos ver quais são os materiais aí que têm suas condutividades. Então aqui, ó, o quartzo. Veja, o material quartzo, então, é o óxido de silício numa estrutura cúbica, uma ligação covalente extremamente forte entre o oxigênio e o silício. Então veja, o que vai acontecer é que nesse caso a gente vai ter realmente uma condutividade muito baixa, ou seja, os elétrons não estão disponíveis, né? Não existem elétrons disponíveis para condução. Aí a gente vem para madeira, um polímero, né, orgânico, também a gente vai ter uma condutividade baixa. Quando a gente vai para materiais iônicos, né, como o NaCl, muito iônicos, né, então um eletronegativo e um eletropositivo aí muito intensos, né, que trocam, o elétron vai ser completamente transferido para o cloreto e o sódio fica com um positivo aqui, a gente também não tem elétrons disponíveis, né? A borracha, que é um polímero, depois o óxido de silício numa porcelana, né, que a porcelana é um material que tem até 70% de vidro, né, e depois alguns cristais aí dentro do sistema. A mica, né? Então o cristal aí que é uma placa e etc. Todos os materiais com baixa condutividade, né? O vidro, né? O vidro, quando eu estou falando aqui, o vidro soldocáustico, o vidro de janela. E aqui começam a aparecer uns caras que já têm uma condutividade baixa, mas que tem condutividade maior do que esse grupo, né? Então esse grupo aqui, então polímeros, materiais desordenados e etc, ou materiais muito iônicos, né? Todos eles têm baixa condutividade. Aí começa a aparecer os semicondutores, né? Que é o silício, o arseneto de galho, o germânio. Então todos nessa faixa de condutividade. Depois a gente tem o silício dopado, né? Então o silício puro tem uma resistência menor, né? Uma condutividade menor, uma resistência maior. Agora quando a gente dopa o silício e forma semicondutores extrínsecos, né? Aí ele tem uma condutividade bastante grande. Depois, o que a gente vai ter aqui, começa a surgir os metais, ó, o manganês, né? O ferro, a prata e o cobre, que a gente sabe que são materiais que conduzem bastante bem, né? Então aqui a gente tem o grupo dos isolantes, aqui a gente tem o grupo dos semicondutores, veja esses semicondutores novamente, ligação covalente, tá certo?
bastante intensa, e depois aqui a gente tem os condutores, que na grande maioria aqui metais, né? Lógico que a gente vai encontrar os supercondutores aqui no finalzinho, que às vezes eles são metais, mas na maioria das vezes os semicondutores de alta temperatura são cerâmicos, né? Então lá, o ítrio, bário, cobre aparece aqui como um supercondutor. Então vamos tentar juntar tudo, né? Ver aquelas estruturas de bandas que a gente viu nos slides anteriores, com como a estrutura de um material se forma e como os elétrons se distribuem, para a gente ter como resposta essas condutividades. Então, em primeiro lugar, vamos ver como é que funciona nos metais, né? Os metais, eles, de uma forma geral, como a gente viu, eles são condutores, né? Então eles têm, veja, se ele é condutor é porque ele tem um número de portadores grande, mas também uma mobilidade dos portadores muito grande, né? Então vamos ver aqui, a gente tem no primeiro caso, então, uma das distribuições possíveis é quando a gente constrói aquela banda de valência, né, que é a banda inferior, e a banda de condução, que é a superior, a gente tem uma distribuição eletrônica. Então, no cobre, por exemplo, quando a gente faz isso, a gente vai ter uma banda aqui completamente preenchida, e aqui a gente vai ter uma banda de condução que está parcialmente preenchida, né? Então a gente tem elétrons para ir até aqui e não consegue encher esse resto aqui. Se a gente tiver a 0 Kelvin, né? Então se a gente tiver a 0 Kelvin, o que vai acontecer é que todos os elétrons vão estar acomodados aqui, tudo fechadinho, paradinho, e nada se mexe. Então, a 0 Kelvin, esse material não vai ser condutor, né? Ele não tem elétrons, os elétrons estão todos presos nas ligações químicas. A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer a distribuição para o magnésio. E o magnésio é interessante, porque quando a gente faz aquela distribuição com a distância dos orbitais, a gente vai ver que se a gente aproximar bastante, uma banda acaba entrando dentro da outra. Então, mesmo que essa banda aqui tenha elétrons e preencha completamente, como ela está conectada à outra banda, acabam aparecendo todos esses níveis energéticos aqui possíveis para os elétrons ocuparem, né? Então, nesses dois casos, o que a gente tem? A gente tem uma parte de baixo aqui toda preenchida, e a gente tem um monte de níveis vazios, com uma distância energética para esses elétrons que estão aqui e virem para cá extremamente pequena. Né? São energias muito pequenas, que às vezes só você tirando do 0 Kelvin, você já começa a dar energia para esses elétrons pularem para cá e ficarem nessa região. E aí eles ficam andando aqui sem muita direção. O problema é que a hora que a gente colocar um campo elétrico, o que vai acontecer é que esses elétrons vão ser atraídos pelo campo elétrico e eles vão se movimentar. E aí a gente vai ter condutividade. Certo? E obviamente, quanto maior for a temperatura, mais desses elétrons vão pular para esses níveis, e a gente vai ter um número de elétrons extremamente grande. Então, se esse número de elétrons é muito grande, o material tem uma alta condutividade, como a gente viu lá no começo da aula. Então vamos dar uma olhada como é que fica a estrutura de bandas de energia em dois materiais, na verdade, compostos de carbono, né? Então, o grafite e o diamante, né? Não como eu disse lá na primeira transparente, no carbono e diamante, mas grafite e diamante, né? Então, os dois são feitos de carbono, né? Então, o carbono vai ter uma distribuição eletrônica aqui, um S, né? A gente tem um S2, né? 2S2, 2P2, certo? Acontece que esse carbono, ele tem hibridizações. Então, no caso do carbono sp3, a gente vai ter então um S2 e os 4 orbitais, né? Porque é o S mais 3P, 4 orbitais aqui que tem a mesma energia, tá certo? Eles estão aí todos juntos nessa. E se a gente tiver a hibridização sp2, aí eu tenho um S2, o 2p2 com esses elétrons e um orbital p aqui que não se hibridizou, né? E obviamente, quando eu aproximar esses carbonos
e colocar um monte de carbono junto numa hibridização sp3 e numa hibridização sp2, né, o sp2 vai levar à formação do grafite e o sp3 vai levar à formação do diamante. Veja que interessante, a estrutura de bandas do diamante e a estrutura de bandas do grafite, simplesmente pela hibridização ser diferente para o mesmo material, né, para o mesmo carbono, a gente vai ter uma estrutura de distribuição de elétrons muito diferente de um para o outro. E aí é bem interessante que para que o diamante seja condutor, eu vou precisar pegar elétrons daqui, que estão todos presos, e jogar para os níveis onde eles estão, onde existem níveis vazios, né? Então eu preciso obrigatoriamente excitar o meu elétron daqui para cá, né? Para fazer com que haja elétrons disponíveis para condução aqui. E no grafite é muito diferente, porque veja, a gente tem um orbital aqui que ele é um orbital semi-preenchido, ou seja, uma pequena energia faz esses elétrons virem para esses níveis aqui vazios e eles vão estar disponíveis para condutividade. Aqui não, eu preciso de um monte de energia, né? Tirar o elétron daqui e jogar ele lá naquele nível vazio, eu preciso de muita energia para fazer isso, né? Enquanto que aqui eu praticamente só aquecendo o material, ele já na temperatura ambiente, por exemplo, ele já é um ótimo condutor. Então vejam, no metal, a gente viu que a gente tem uma banda de valência, né? Ó, banda de valência completamente preenchida, e a gente tem uma banda de condução parcialmente preenchida. Se eu tiver a 0 Kelvin, então esses elétrons estão todos presos aí e a gente não tem condutividade. Só que se eu aquecer ligeiramente o meu material, veja, eu não preciso de muita energia para pegar um elétron aqui e jogar aqui para dentro desses níveis, né? Então, o elétron sai daqui e vem parar na banda de condução aqui livre. E a hora que eu colocar uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades desse material, esse elétron livre dentro dessa estrutura, ele consegue caminhar. Então ele vai participar da condutividade elétrica, certo? Obviamente, se eu tiver numa temperatura bastante alta, um número muito grande desses elétrons vão estar ocupando esses níveis e vão fazer parte da condutividade do material, tá certo? E aí isso faz com que o meu metal seja um material condutor. Agora, um material semicondutor, as coisas são um pouco diferentes, né? No material semicondutor, o que vai acontecer? Eu tenho uma banda de valência completamente preenchida e eu tenho uma banda de condução completamente vazia. E eu tenho um gap de energia entre eles. Então, veja, eu preciso de muita energia agora para tirar um elétron daqui e jogar ele para cá. Mas é possível, né? Então, quando eu tiver, por exemplo, por um semicondutor como o silício na temperatura ambiente, vários elétrons eles vão sair daqui e vão aparecer na banda de condução. Tá certo? E aparecendo na banda de condução, eles dentro de um campo elétrico, né? Então, se eu colocar um campo elétrico num material, esse elétron vai participar da condutividade, né? Então, ele consegue andar dentro do sistema. Agora, o que é interessante é que, na verdade, quando o elétron ele é excitado para a banda de condução, ele deixa um buraco eletrônico. E é interessante porque quando eu tenho um buraco eletrônico, se o elétron foi para cá, esse buraco eletrônico, o que vai acontecer? O elétron vai tender a ir na mesma direção do campo, né? Então, quando eu começar a aplicar tensão e o elétron, na verdade, vai pular para esse buraco e depois ele pula para esse buraco, ele pula para esse... Então, eu começo a ter o buraco se movimentando também dentro do sistema. Então, tanto o elétron... E, na verdade, o buraco nada mais é que o elétron ocupando o espaço que ele tem aqui. Então, eu vou ter tanto o buraco quanto o elétron participando da condutividade. Na verdade, eu tenho condução dentro da banda de valência e dentro da banda de condução. Eu tenho migração de carga nas duas bandas de energia. E a gente sabe que a condutividade, então, vai ser o número de elétrons, a carga de elétron e a mobilidade do elétron, que é muito grande aqui. Mas a gente também vai ter o número de buracos vezes a carga, o módulo da carga do elétron, e vezes a mobilidade do buraco aqui, que vai ser menor. Mas é uma soma de duas contribuições, então a condutividade do semicondutor é dado pelos elétrons e pelos buracos eletrônicos, né?
Como num semicondutor intrínseco o número de elétrons é exatamente igual ao número de buracos, né? Então N e P aqui são iguais, a carga e aí a soma das mobilidades. Obviamente que aí sim, a mobilidade do elétron vai ser muito maior do que a mobilidade do buraco, porque na verdade as condições da banda de valência e da banda de condução são diferentes para a atração do elétron. Então, na banda de condução a gente tem uma mobilidade maior e na banda de valência uma mobilidade menor. Então, no semicondutor, como a gente viu no slide passado, a gente tinha o silício, o germânio, né? Que eles têm exatamente essa estrutura de bandas. Agora, o que acontece quando átomos extrínsecos, né? Então, átomos que são externos, são dopagens, e essas dopagens, vejo aqui, dopagem em concentração de 100 até 1000 ppm, então de 100 a 1000 partes por milhão. O que vai acontecer? Vamos pensar o primeiro caso aqui do antimônio dopando o germânio. Aqui poderia ser o antimônio também dopando o silício. Primeiro, o germânio ele tem 4 elétrons na banda, na camada mais externa, né? Então ele vai formar ligações por compartilhamento de elétrons entre os germânios, então ligações covalentes. E aí eu pego e substituo um germânio por um antimônio. Então eu substituo dentro da rede esse germânio por um antimônio, só que o antimônio não tem 4 elétrons, ele tem 5 elétrons, né, na camada mais externa. E aí o que acontece? Ele forma as 4 ligações químicas covalentes, só que fica sobrando um elétron, e o elétron não fica concentrado na ligação química, né? E isso vai fazer com que esse elétron seja um portador de carga disponível para o meu sistema. E aí quando o elétron ele surge por causa de uma dopagem num semicondutor e ele é que vai ser responsável pelo aumento da condutividade, a gente chama um semicondutor extrínseco, né, tipo N. Agora vamos fazer algo semelhante, só que em vez de substituir o germânio por antimônio, a gente vai substituir o germânio pelo bóron. E o bóron tem quantos elétrons na camada externa? Vamos lá, engenheiros de materiais sabendo pouco química. 3, né? Então, o bóron tem 3. E aí o que vai acontecer é que ele vai formar 3 ligações químicas covalentes completas, mas uma fica incompleta, fica faltando um elétron. Nesse caso, essa falta de elétron vai gerar um buraco eletrônico. E esse buraco eletrônico é que vai ser responsável pelo aumento da condutividade do material. E quando o aumento da condutividade é feito por uma dopagem, né, ou seja, um elemento extrínseco, então esse semicondutor passa a ser um semicondutor extrínseco do tipo P. Vamos voltar então para a nossa estrutura de bandas e ver como é que esses defeitos que a gente cria através da substituição de átomos, né, com um número de elétrons diferentes num semicondutor afeta a condutividade do material. Então, na verdade, quando a gente coloca o fósforo no silício, o antimônio no silício que tem 5 elétrons, um elétron vai ficar disponível. Mas acontece que o orbital desses átomos é diferente, né? Tem energia diferente dos orbitais do germânio ou do silício, que é a matriz, certo? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter a formação de um nível energético aqui que é intermediário. Veja, aqui a gente não deveria ter nenhum nível energético se fosse só silício ou se fosse só germânio, né? Quando eu coloquei o antimônio tem o orbital dele que está aqui e esse orbital tem, então, um elétron, certo? A gente tem um elétron aqui. Esse elétron aí sim está numa distância energética aqui, né? Precisa de uma energia muito pequena para poder ser excitado para a banda de condução. Então, um pouquinho de energia já é suficiente para levar ele para lá. E se eu tiver um campo elétrico aplicado nesse material, quando esse portador de carga, esse elétron, vier para a banda de condução, ele vai se movimentar em direção do campo e a gente vai ter então condutividade elétrica devido ao elétron. Veja, nesse caso a gente não tem buracos sendo formados na banda de valência, né? Porque o elétron ele veio desse nível. Esse nível, do momento que ele ficou vazio, ele não vai ter mais nenhuma influência aí.
E aí o elétron fica participando dessa condutividade. Então o aumento da condutividade ele vai ser absolutamente proporcional ao aumento do número de elementos de dopagem. Então se eu colocar um antimônio, eu vou ter um elétron. Se eu colocar 1000 antimônios, eu vou ter 1000 elétrons. Então, o controle da condutividade desses semicondutores fica muito específica, fica bem fácil de fazer. Né? Então, eu consigo, controlando muito bem a minha dopagem, eu consigo controlar muito bem a condutividade do meu material. E, obviamente, que toda vez que eu dopar, a condutividade vai ser maior. Né? No tipo N, que é esse que a gente acabou de ver, né? Então a gente colocar elétrons aqui, né, na banda de condução, o tipo N é um aumento da condutividade. Agora vamos ver quando eu coloco o boro. Quando eu coloco o boro, fica faltando um elétron. Então o nível existe, só que ele está vazio. E aí vai acontecer uma coisa diferente. O elétron que está aqui na banda de valência, ele vai ter energia suficiente para poder chegar nesse nível. Só que quando ele chega aqui, ele fica preso no nível. Né? Ele é preso nesse nível. Então, o que vai acontecer? Então, o nosso elétron vai ficar aqui preso no nível e vai gerar um buraco. E esse buraco eletrônico, com o campo, ele vai se movimentando, né, no sentido contrário, ele é atraído pelo polo negativo. E ele também faz com que haja um aumento da condutividade. E novamente, cada boro eu gero um nível intermediário. E cada nível intermediário vai prender um elétron, gerando um buraco. Então, se eu colocar 10.000 boros, eu vou ter 10.000 elétrons. E a gente sabe que a condutividade elétrica aumenta com o número de portadores. Então, eu vou tendo lá a condutividade através do buraco no sistema. E aqui eu não tenho elétrons, né? Se eu dopar com um elemento que é um elemento que tem menos elétrons, ele vai prender esses elétrons nesses níveis e vai gerar uma condutividade do tipo P, né? Porque são os buracos, né, que vão aumentar a condutividade do material. Então, quando a gente fabrica esses materiais tipo P e tipo N, então a gente consegue controlar muito bem a condutividade. Eles individualmente vão ficar os dois com condutividades mais altas, mas acontece um fenômeno extremamente interessante quando a gente associa um material tipo P com tipo N. Então aqui eu fiz a dopagem do meu material lá com boro, por exemplo, no germânio, e aqui do antimônio no germânio, e quando eu juntar os dois e formar essa interface, eu crio um dispositivo que é um diodo. Né? E o diodo tem uma característica interessante que ele deixa passar a corrente num sentido, mas ela impede a passagem em outro sentido. E a gente vai ver que isso dá para criar dispositivos eletrônicos. Né? Então esse é o princípio da formação dos transistores. Né? Então vamos assistir esse vídeo que explica um pouco essa condição e depois a gente volta a discutir a utilização do diodo num sistema de retificação. PN junction and diodes. To increase the practical utility of a P or N-type semiconductor, a PN junction is created in the semiconductor crystal. Here, one half is P-type and the other is N-type. PN junction is the arrangement obtained when a P-type semiconductor is joined to an N-type semiconductor. Displayed here is a PN junction. Immediately after it is formed, the P region contains holes which are mobile and negatively charged impurity ions, which are immobile, and the N region contains positively charged impurity ions, which are immobile and mobile electrons. Many electronic devices use PN junctions. PN junction. As soon as a PN junction is formed, electrons from N-type material and holes from P-type material diffuse into P-type and N-type material respectively. The electrons and holes diffusing towards each other combine near the junction. Each recombination eliminates an electron and a hole. As a result, the positive donor ions in the N region and the negative acceptor ions in the P region are left uncompensated, and this region forms the depletion region.
The region of a p-n junction containing the uncompensated acceptor and donor ions is known as the depletion region. This region is named so because it is depleted of mobile charge carriers. The holes trying to enter the p region are repelled by the uncompensated positive charge on the donor ions, and the electrons trying to enter the n region are repelled by the uncompensated negative charge on the acceptor ions. As a result, potential difference is established across the junction. Soon, it becomes large enough to prevent any further movement of charge carriers. This is called potential barrier or junction barrier or height of the barrier. From the figure, you can clearly see that the potential barrier VO that is set up gives rise to an electric field that prevents the respective majority carriers from crossing the barrier region. Now, let us see what happens when the negative terminal of the battery is connected to p-type region and positive terminal to the n-type region. Observe whether there is any deflection in the ammeter. As no current flows through the circuit, the ammeter reading is 0. This is because the negative electrons in the n-type region get attracted to the positive terminal of the battery, and the positive holes in the p-type silicon get attracted to the negative terminal of the battery. That is, the reverse bias removes the majority carriers, thus increasing the potential barrier. Current flows through the junction if the p-n junction is connected to the battery as shown here. Holes and free electrons enter the depletion region due to repulsion at the respective terminals. The reduction of the potential difference and the width of this region causes a large number of majority charge carriers to diffuse across the junction. Holes travel to the right and electrons to the left, constituting a current in the same direction. Thus, the p-n junction allows current carriers to flow through it if the junction is forward biased. A device that allows the current to flow only in one direction is called a diode. Thus, p-n junction can be described as a diode. Então, como vocês viram, a gente tem, nesse caso, então, um material que ele deixa passar corrente de um lado e não deixa passar corrente no outro, porque ele gera uma barreira de potencial entre os dois materiais na junção. E isso vai dar uma característica, olha, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê aqui a tensão e aqui a corrente. Se eu colocar tensão nesse sentido, eu tenho um aumento de corrente praticamente linear aqui, né? Então, o meu material conduz desse lado. Agora, se eu inverter a direção do campo aqui, eu inverter a tensão, o que vai acontecer? Olha, eu não tenho corrente, não tenho corrente, não tenho corrente, até chegar num breakdown que a gente fala, e aí a gente vai ter uma corrente enorme. Mas, normalmente, a gente vai trabalhar em regiões de tensões bem baixas, aqui ou aqui. Então, aqui ele deixa passar corrente, aqui ele impede a passagem de corrente. Né? Então é dessa forma que o diodo funciona e ele consegue então bloquear a passagem de corrente num sentido. Como é que isso pode ser interessante? Ele é interessante na hora da gente fazer retificadores, como esses que a gente usa nos nossos notebooks, né? Que a gente entra com uma tensão alternada e a tensão alta, né? Uma tensão de 110 ou de 220 volts, né? Então a gente entra com essa tensão então a gente transforma essa tensão numa tensão mais baixa e, além de tudo, a gente retifica essa tensão, né? A gente faz com que ela se transforme numa tensão contínua, né? O computador, como a gente sabe, ele trabalha com uma tensão contínua, seja ele um notebook ou um desktop, a gente tem que ter um transformador e um sistema de retificação para trabalhar com ele. E, aliás, tem vários materiais, vários dispositivos eletrônicos que funcionam da mesma maneira. Um retificador, então, funciona da seguinte maneira. A primeira coisa que ele faz é colocar, então, um sistema que muda a tensão, mas, ao mesmo tempo, toda vez que é uma corrente alternada, né? Então, toda vez que uma parte da tensão ela for aplicada em cima do diodo e o diodo retifica isso, então ele corta isso, ele vai acontecer esse tipo de coisa aqui.
Agora, se você colocar um sistema com uma associação de diodos, o que ele consegue fazer é deixar passar a corrente de um lado e do outro e inverter esse pulso. Então, esse pulso que era positivo e negativo, né, e que simplesmente colocando um diodo ele desaparece, se você fizer uma associação de diodos, ele pega esse pulso que era positivo e negativo e transforma tudo em positivo. Então a gente passa a ter toda uma parte positiva. Se a gente associar isso, então, é essa parte aqui, né? Ó, tá vendo? Eu pego essa associação de diodos, né, que está aqui, e aí eu consigo fazer isso. Só que isso ainda não me interessa, porque a tensão vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, né? Eu preciso de alguma coisa contínua. Então o que eu vou fazer é colocar um capacitor. Então o capacitor ele carrega, segura a tensão, quando começa a cair, vem outro pulso e sobe, então ele vai fazendo com que a tensão no sistema que era alternada desse tipo, se a gente colocar uma associação de diodos, ela vai ficar dessa maneira, e se eu colocar o capacitor, eu acabo fazendo com que essa variação fique mínima, né? Então ela fica praticamente aí constante. E aí a gente tem a retificação da corrente que entrava alternada e uma tensão alta por uma tensão baixa por causa do transformador, e depois a associação de diodos para fazer esse tipo de filtro para ter só parte positiva, e depois aqui no capacitor para fazer com que as cargas somadas às tensões que são filtradas no diodo fique constante. Agora eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona um sensor de oxigênio. Então, o sensor de oxigênio ele é quase sempre feito de óxido de zircônio. Quando a gente faz a dopagem do óxido de zircônio com óxido de ítrio, a gente também cria buracos no sistema, só que aí não são buracos eletrônicos, são faltas de oxigênio. A gente cria vacâncias de oxigênio. Então, onde deveria ter um átomo de oxigênio dentro da estrutura, a gente tem um buraco de oxigênio. E a gente consegue criar um número enorme desses buracos de oxigênio. E com isso, o próprio oxigênio passa a ser uma espécie que consegue se mexer dentro da estrutura. Então ele passa a ser um condutor de oxigênio, certo? É o oxigênio que migra dentro do sistema. E isso faz com que o sistema seja como um condutor iônico, ele se transforme numa pilha, né? E é bem interessante, porque a equação de Nernst, ela diz para a gente que quando você tem numa pilha uma diferença de concentração, que aqui é uma diferença de pressão de oxigênio, né, dos dois lados dessa pilha, eu vou ter proporcionalmente a formação de uma tensão, que depende, obviamente, da constante dos gases, da temperatura e da constante Faraday. Isso aqui é tudo constante, né? Então, essa diferença de potencial ela é simplesmente proporcional ao log da razão entre a pressão de oxigênio de um lado para o outro lado. Só que a gente tem que lembrar que nesse sistema o material é um sólido, né? É um sólido denso, é uma cerâmica, né? E aí, na verdade, essa pressão parcial ela vai ser diferente dos dois lados da cerâmica, tá certo? Então, se eu tiver de um lado da membrana ou dessa cerâmica uma pressão parcial e do outro lado outra pressão parcial, eu gero uma diferença de potencial. Então, isso passa a ser um sensor, né? Eu consigo monitorar, sabendo uma pressão parcial de oxigênio, pela diferença de potencial, sei quanto é a diferença de pressão parcial de oxigênio do outro lado. Tá certo? E isso é o princípio de funcionamento do sensor lambda. Esse sensor lambda é aquele sensor que a gente utiliza em automóveis para fazer a regulagem da injeção eletrônica. Então o que acontece? Isso aqui é uma foto de um sensor lambda. Esse sensor lambda é instalado em algumas posições do motor onde tem o gás de escape e ele monitora o gás de escape. Então o que vai acontecer? Aqui dentro, né, esse esquema que mostra pra gente, aqui dentro a gente tem um ar confinado, então com uma pressão parcial de oxigênio constante. Na superfície aqui, essa parte verde é o nosso eletrólito, né, que é a nossa zircônia, é a cerâmica. Então o ar está confinado aqui dentro. Isso aqui está fechado com selo metálico. Aqui a gente tem um eletrodo de platina por dentro e por fora, né, que faz essa conexão elétrica com a nossa cerâmica.
e aqui fora a gente tem uma outra pressão parcial de oxigênio, né? Essa outra pressão parcial de oxigênio, em função dessa pressão interna, vai fazer com que surja uma diferença de potencial entre o eletrodo externo e o eletrodo interno na cerâmica, né? Então a gente cria essa diferença de potencial entre o interior e o exterior, gerando uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico ela é enviada para a injeção eletrônica. Então a gente sabe que quando a combustão é completa, a quantidade de oxigênio na mistura é mínima, né? Então, esse sensor monitora essa quantidade de oxigênio no gás de escape. Se tem muito oxigênio, ele fala lá para a injeção eletrônica: se tem muito oxigênio, injeta mais combustível ou retira um pouco de oxigênio. Então, a injeção eletrônica vai calibrando essa injeção essa mistura de oxigênio com combustível e faz com que o sistema consiga ser extremamente bem regulado, né? O que não acontecia antigamente quando a gente tinha carburadores. O carburador era mecânico, né? Então ele tinha que ser regulado por um determinado tipo de combustível. E às vezes até desregulava, a gente precisava regular de novo, né? E aí, quando surgiu esse sistema de injeção eletrônica, ele permitiu que a gente trabalhasse com vários combustíveis, né? Porque, na verdade, a quantidade de combustível e de ar que vai ser injetado depende única e exclusivamente do sinal que esse sensor vai dar para a injeção eletrônica. A gente consegue trabalhar com gás, consegue trabalhar com álcool, consegue trabalhar com gasolina. Vamos ver no vídeo a seguir como é que esse sistema funciona na prática. Então, esse é um esquema do motor que tem o controle da injeção através de uma injeção eletrônica. A injeção eletrônica é um circuito que está aqui, né? Então, aqui a gente vai ter o controle do sistema de injeção tanto de gasolina ou de combustível, né? De uma forma geral, e de ar, que vai ser jogado dentro da câmara de combustão. Aqui a gente tem os sistemas de abertura e fechamento aqui para a saída do gás. Aqui a gente tem o escapamento com o catalisador. Então a gente tem um sensor lambda que está instalado aqui e outro sensor lambda que está instalado aqui, né? Então vamos ver como é que isso acontece durante o funcionamento, né? Então vocês estão vendo que admitido o gás, tem a compressão, a vela solta a faísca, explode e empurra o gás de escape para fora. O gás entra em contato com os dois sensores que mandam um sinal elétrico para a injeção eletrônica. A injeção eletrônica modula a quantidade de combustível e de ar que está entrando, né? Então ele vai fazendo isso in situ, né? Instantaneamente. E aí ele vai mandando para a injeção eletrônica vai melhorando a condição de injeção de ar e de combustível. E aí a gente tem, em média, uma economia de 20% de combustível quando a gente compara com sistemas de carburador. Uma outra aplicação que eu queria mostrar para vocês é o supercondutor, né? Os supercondutores, eles nasceram, na verdade, de materiais metálicos. Só que as temperaturas para funcionamento desses supercondutores eram muito, muito baixas. E mais recentemente a gente descobriu que alguns materiais cerâmicos, que são óxidos mistos, como esse óxido que está aqui, ítrio, bário, cobre, né? Como é desvio de estequiometria de oxigênio, é um material que tem uma característica supercondutora a alta temperatura. Alta temperatura, entenda-se, muito longe do 0 Kelvin, né? Tá certo? Então, o que acontece nesses materiais? Se a gente reduzir a temperatura, então aqui a gente tem temperatura e aqui a gente tem a resistência elétrica. A gente vai reduzindo a temperatura e, simultaneamente, a gente vai tendo uma redução de resistência, né? Só que chega numa temperatura crítica que essa resistência cai a zero. Vejam, esses materiais, né, que é o óxido de lantânio, estrôncio e cobre, né, e aqui cobre, bário, lantânio, né, eles têm temperaturas de transição que estão abaixo dos 50 Kelvin. Então, abaixo de 50 Kelvin são temperaturas extremamente baixas, né? Agora, o ítrio, bário, cobre, se a gente for fazer a mesma coisa, ele também vai abaixando a resistência elétrica dele. Quando chega na temperatura crítica, que é em torno de 100 Kelvin, então já dá para trabalhar no nitrogênio líquido, esse material
a resistência dele cai a zero. Então é bem interessante, um material que tem resistência elétrica zero, se a gente lembrar um pouco dos conceitos aí de física que a gente aprendeu no ensino médio, a gente sabe que quando o material tem uma resistência muito baixa, né, a potência dissipada é muito pequena, né? Por isso que a resistência do chuveiro é uma resistência alta, né? Tem uma resistência alta porque quando eu passo corrente elétrica na resistência do chuveiro, eu gero um efeito Joule, eu gero calor. E isso faz com que, na verdade, a corrente elétrica que eu passo no sistema fique, né, reduzida, que a resistência do material é muito alta. O que acontece no óxido de ítrio, bário e cobre é que esse material chega numa determinada temperatura e essa resistência à passagem dos elétrons, ela zera. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Imagine que a gente pode transportar energia elétrica a custo, né, de perdas elétricas muito baixas. Mas não é isso, na verdade, o mais interessante. O mais interessante da utilização desses supercondutores é para a gente fazer materiais que tenham características de geração de campos magnéticos muito intensos. Porque a gente sabe que se a gente gerar uma corrente elétrica numa bobina, a gente gera um campo magnético proporcional à corrente, né? Então, se eu tiver uma corrente muito alta, eu vou ter um campo magnético muito alto, né? Que dá para usar para fazer equipamentos de ressonância magnética nuclear, mas também dá para fazer trens que levitam, né? Então a gente consegue fazer levitação magnética que faz com que a gente consiga, por exemplo, criar um trem de alta velocidade. Então a estrutura do ítrio, bário, cobre é uma estrutura lamelar, né? Então o que os pesquisadores dizem é que, na verdade, os elétrons eles andam em duplas, né? Que tem spins contrários, então tem uma aniquilação de spin aí, e eles conseguem passar por essas camadas, onde são camadas que têm grande quantidade de cobre, né? E aí aqui parece que existe uma interpenetração dos orbitais, criando um caminho, e por isso que quando a gente chega numa temperatura crítica, as distâncias aqui são pequenas, fazendo com que haja interpenetração dos orbitais e esses pares de elétrons consigam difundir dentro dessa estrutura sem resistência elétrica, sem resistência da passagem de corrente, né? E, como eu disse, um dos efeitos mais interessantes que a gente tem nesses sistemas é a geração de campos magnéticos intensos, ou a própria repulsão do campo magnético, que é o que a gente chama de efeito Meissner, né? Então, se a gente colocar um material dentro de um campo magnético, a gente vai ter simplesmente as linhas de campo atravessam o material. Acontece que quando a gente faz isso num supercondutor, o supercondutor ele repele as linhas de campo, né? Então isso faz com que o material ele tenha uma repulsão, principalmente se esse material for um ímã, né? Ele vai repelir o campo magnético quando ele for colocado em contato com o supercondutor, e aí um repele o outro, e aí existe essa possibilidade de levitação, como a gente consegue ver nesse próximo vídeo. Então, vocês estão vendo uma base de cobre, nitrogênio líquido. Então esse nitrogênio líquido faz com que o material se esfrie, né? E aí, se a gente colocar o supercondutor em cima um ímã em cima do supercondutor super resfriado, ele vai levitar, certo? Eu consigo fazer com que ele fique preso dentro desse campo magnético. Então ele repele o campo magnético e fica preso. Obviamente que ele tem que ficar lá dentro da ação do campo magnético. Isso só vai acontecer enquanto o supercondutor estiver suficientemente frio, né? Por isso que o nitrogênio líquido, que é 77 Kelvin, é abaixo do 100 Kelvin do ítrio, bário e cobre, que é essa cerâmica, e vai dar esse efeito. Por hoje é só. Gostaria de lembrá-los que a frequência da aula é dada pelo depósito no Tidia do resumo, e até uma próxima.